Mais um podcast Aloterapia e o último de 2024, né? Foi um ano de muitas coisas e olha lá, a capa do programa agora é a capa do livro Aloterapia. E com tanta novidade, né? Nós vamos terminar o ano com chave de ouro. Sabe por quê? Nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o abandono dos idosos. E nós estamos aqui com um elenco maravilhoso, uma história que todo mundo deve assistir. A Caixinha de Joias. É a história da Dona Clotilde, que mora com seu único filho, é um filho dedicado, amoroso, mas de repente ele entra em um relacionamento com uma mulher manipuladora que acaba fazendo ele abandonar a Dona Clotilde. E aí? Ela vai viver em um asilo e a única coisa que ela tem da vida dela é isso aqui. E olha, gente, é a caixinha original do filme, viu? E vocês vão ter que assistir esse curta-metragem, que vai ser premiado, sim. E para saber o que tá aqui dentro, ó, eu tô vendo. E daí agora nós vamos conversar com a Dona Clotilde e com a Sônia, né? Porque eu vou ter que chamar ela pelos nomes do filme, porque não tem jeito, né? Porque a Valquíria, que ela é toda boazinha, mas no papel de Sônia, eu queria matar ela. Queria matar. Sabe por quê? Eu vou contar um pedacinho do filme. O filho, quando ele deixa a Dona Clotilde no asilo, ele deixa o telefone dele e a Sônia troca o telefone. E a partir daí o abandono começa. Época de Natal, final de ano, último programa do podcast, nós não vamos falar de família Margarina. Nós vamos falar sobre abandono dos idosos, porque nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Sabe por quê? Um dia vai ser eu. Não é verdade, Sônia? Sim, com certeza, todos nós, né? A única certeza que temos é de que um dia vamos ficar idosos. E como foi fazer o papel dessa malvada? Então, primeiramente, obrigada, né? Obrigada a Deus por estar aqui, por todos vocês. Obrigada ao Rui pelo convite, que foi muito especial, né? É um projeto da Lei Paulo Gustavo. E eu fiquei muito agradecida e todos esses trabalhos que faço na arte, agradeço por conta que são presentes. Para mim, são presentes indispensáveis, assim. São presentes de valor. E como foi fazer? Significativo. E como foi fazer essa? Aí até eu digo assim, foi uma vilã. Apesar assim, não foi difícil ter feito ela. Não, eu penso nos princípios. Por exemplo, ela é totalmente contra a minha índole. E fazer uma vilã, você fica com aquilo, né? Nossa, quanta maldade que tenho que fazer, tal. E ainda mais uma pessoa idosa. Então, foi bem difícil. Mas você vê que é muito comum, né? Esse é um Muito papel que comum. está no dia a dia das famílias, não é verdade? Sim, é um papel muito comum, porque, querendo ou não, o idoso hoje em dia, ele atrapalha, né? Vamos dizer assim, a vida de todos. Porque ele requer mais atenção, paciência, ficar ouvindo. E nem sempre as pessoas têm esse tempo nessa vida agitada que levam. Então, se puderem, eles sempre querem tirar o idoso de perto. E olha, uma das coisas que mais cresceram em 2024, que para fazer o podcast eu fiz um monte de pesquisa, né? Foram residências para a terceira idade, principalmente na nossa região. Então, cresceu absurdamente. Coisas que a gente via uma, duas, caminhando, né? Então, hoje, vamos falar de Campinas. Em um bairro que é o Taquaral, nós temos 22 casas para a terceira idade, com hospedagem para 50, 60 pessoas cada uma. É muita coisa, em um único bairro. Sim, e também o que está acontecendo é a idade, né? As pessoas estão tendo uma longevidade. Então, isso também que eu acredito, esse número maior que está crescendo. E assim, olha, eu tô chegando na terceira idade, né? A gente vai ficando chato. Então, conforme a idade vai vindo, são manias, costumes de uma vida toda. E não tem como, todo mundo vai falar que o pai, o avô, uma hora é chato, mas o abandono é outra coisa. A falta de cuidado, porque assim, não consigo, eu trabalho, eu vou colocar em um lugar. Mas é a frequência da visita, né? Visitas, e assistência emocional, porque o idoso, ele precisa de assistência emocional.
ele precisa estar bem, tudo que ele construiu. Às vezes esse filho estava usufruindo da história da vida da mãe, né? Das lutas dela e esse abandono. Então, eu vejo assim, por exemplo, às vezes não é nem tanto abandono, é o fato dele não conseguir cuidar e ter que morar na mesma casa pelo fato dessa história. Eu acredito que ela nem tinha tanto amor assim pelo marido, nem queria ficar só ela e ele. O negócio dela era ter a casa, ter a senhora fora da vida dela e não deixar ele visitá-la. E aí, voltando na sua pergunta, anda as pessoas com uma vida tão agitada que estão deixando os princípios de lado. O conversar, o cuidar, o lembrar que a pessoa tratou dela. Aí eu sempre gosto também de uma frase que minha bisavó passou para minha mãe, e eu vejo até hoje: você tem que fazer o bem, não seja quem. E principalmente a sua família, você tem que tratá-la bem. É. E agora eu vou falar com a pessoa que me fez chorar. E para mim chorar em um filme é muito difícil. Com a dona Clotilde, né, Beth? Ai, eu chorei. Juro, eu chorei e eu fiquei pensando assim, gente, o que tem nessa caixinha aqui? E eu ficava assim, será que era o anel de noivado dela? Será que era o anel do casamento? E eu ficava, e olha, vocês vão ter que assistir, porque a hora que abriu, eu que tenho um único filho, sou mãe de filho único, quase morri. Chorei. E aí, como foi? Não, eu vou até passar a caixinha para ela, né, gente? A caixinha para ela segurar, porque a história é essa. Olha aqui. Então, esse é o meu tesouro. O meu tesouro ficou guardado nessa caixinha, tá, por toda a minha vida, praticamente. Assim, a minha joia mais preciosa, tô falando da dona Clotilde, tá? É, mas não contem, porque eles vão ter que assistir. Tem que assistir, não. hein, gente? Vou dar spoiler, não. Eles vão ter que assistir, tá? Mas é muito importante o que está dentro dessa caixinha, tá? Para mim, é a minha joia mais preciosa, o meu maior bem que eu tenho na minha vida, está dentro dessa caixinha. E agora a Beth falando, a atriz. Como foi viver a dona Clotilde? Assim, em termos de comparação, até de idade, eu estou bem próximo, estou na idade da dona Clotilde também, tá? Os problemas que ela teve, né, que são descritos nesse filme, que são mostrados aí, eu, graças a Deus, por enquanto, não tenho esses problemas. Eu também sou mãe de filha única, tá? Ainda bem que é filha, você não vai ter uma nora igual essa, né? Mas tem... Vai ter o genro, né? Tem genros também que nunca se sabe como vai ser, tá? A questão... A forma como a Clotilde foi abandonada realmente é impensável, tá? Mas uma coisa, isso inclusive eu Foi deixei muito bem insensato. claro. Eu deixei sempre muito bem claro para minha filha. Enquanto eu tenho condições de me virar sozinha, fazer alguma coisa sozinha, tudo bem, tá? Se um dia, Deus me livre, que eu venha a ter um problema maior, tipo um Alzheimer, uma demência, coisa assim, eu acho injusto de que a minha filha deixe de viver a vida dela para cuidar de mim, num caso desse, tá? Então, já deixei bem claro que Deus me livre, que aconteça, eu ter um tipo de problema de doença desse, eu quero sim ser internada numa casa de repouso, onde vou ter os cuidados e coisa e tal, para ela poder continuar tocando a vida dela. Nesses casos específicos. Não o que aconteceu com a Dona Clotilde, não. Isso daí, para mim, é impensável. Porque assim, era um filho amoroso, né? E eu vou dar um spoilerzinho, tá? Só a primeira cena. Ele vai ali, ele vai na padaria, ele compra tudo que a mãe gosta, com carinho, com amor. Você vê a emoção desse filho.
Mas aí, de repente, a manipulação desse relacionamento terceira pessoa entrando. muda toda a história, porque assim, é uma pessoa, daí eu vou falar, totalmente manipuladora, né, com perfil Sim. narcisista. Intrigante. Então assim, e é o que a gente tem muito hoje, né, na sociedade, são as pessoas que manipulam, que querem tirar as coisas do outro, porque assim, é tão fácil somar, né? Poderia ter tanta coisa boa ali, a avó cuidando dos netos, né? Fazendo a comidinha que eles gostam, tudo, essa companhia. E ela manipula de tal forma, e a cena que mais marca para mim é a troca do número de telefone. Porque ali a dona Clotilde termina a vida dela sozinha. Mas daí eu quero entrar em uma outra Vulnerável, questão, total. né? Por que que esse filho abandonou a mãe? Porque assim, ele também não ligou, né? Ele também não foi atrás. Porque quando você olha a história, a gente analisa ali, né? A Sônia, malvada, tudo. Mas cadê aquele filho amoroso? Cadê ele? Onde ele estava? Né? Porque ele também podia procurar a mãe. Então, assim, não é só a manipulação da Sônia. É também assim, a gente vê que a mãe também era um fardo Que para às vezes ele, porque acabou senão ele não perdendo a sumia. identidade dele, deixando se levar pela outra, né? Eu tenho um caso na família real, tá? De um filho que, influenciado pela esposa, também praticamente abandonou. Tá? Era uma família mais constituída, tinha outros filhos e tudo. Mas esse filho, a gente não sabe nem onde ele mora, nem nada. Ele abandonou não só a família, os pais e a irmã que ele tinha, tá? Como o resto da família, tios, primos e tudo. Ninguém mais soube da vida dele. É que, na verdade, quando a gente entra no fator psicológico, a gente tem que ver que essa família não tem uma estrutura para ter esse abandono. É a mesma coisa o filme. O que faltou ali para ele dar continuidade? Porque, assim, a Sônia podia ser manipuladora, ele podia gostar dela, mas cadê a voz ativa dele para a mãe dele, que era só os dois? Ele também foi embora, né? Ele tinha um laço com ela. Ele tinha um laço forte. Tinha. Então ele também rompe isso, né? Daí a gente fala da superproteção, que às vezes a gente não fala não para os filhos, achando que está fazendo o melhor. E às vezes faltou um não em algum momento, faltou a estrutura da mãe ter a firmeza na criação, ele por ser filho único. E a gente que é mãe de filho único sabe como que é. A gente mima mesmo, não adianta. A gente é o filhinho da mamãe pro resto da vida, a gente vai ficar chata, né? Cuidar das minhas norinhas que vão vir aí, eu vou ser a melhor sogra do mundo. Mas não dá para fugir de algumas coisas. Então, às vezes eu acho que falta pulso, né? Da mãe, existia o amor entre mãe e filho, tudo, mas talvez realmente, como você falou, faltava um pouco mais de pulso, Aí eu volto sempre no real, na minha vida. Eu chego para minha filha, como eu falei, sou só eu e ela, né? Ela é nova ainda, 20 anos, mas de vez em quando ela quer, sabe, se impor um pouco mais. Eu falo, olha, essa casa aqui é minha. Eu construí isso antes de você nascer. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, apesar que ela trabalha e tudo, mas o que ela recebe, ela não se sustenta sozinha, tá? Então, enquanto você estiver debaixo do meu teto, que ainda é meu, o dia que eu me for, vai ser seu. Hoje, não. Beth, vendo esse contexto todo, a gravação, eu que me emocionei, você teve medo de ser abandonada, olhando a história? Olha, é uma coisa assim, se fosse só pela minha filha, eu acredito que não. Porém, pode existir influência externa. Sim. No caso, um genro e coisa e tal. Até amigos, né? Até amigos também. Tá? Como eu disse, por ela mesma, eu não tenho medo em relação a ela. Que ela, por conta própria, tome essa iniciativa, um tipo de atitude desse e tudo. Mas pode ser influenciada assim. Até aí a gente não tem como prever
e como que vai ser. E você, Valquíria, pensando no filme, vendo o seu personagem, você se imaginou em uma situação contrária ali, você vivendo o que a dona Clotilde viveu? Como assim toda a história foi, eu estava presenciando, no momento, eu tive minha avó que ficou 3 anos com Alzheimer, e ela nesses últimos tempos, acamada, nós cuidando, ela repleta de escaras e nós cuidando delas. Então, eu não consigo ver, deixando-a de lado, tendo esse abandono. Em nenhum momento eu consegui ver isso, de ficar mesmo sem ninguém. Mesmo que colocasse numa casa de repouso, com certeza eu iria vê-la. Não iria Mas assim, eu deixá-la. digo assim, o medo dessa história ser sua, não da sua avó. Lá na frente, Entendi. lá na frente. Não dá não faz a gente pensar? Não faz, com certeza. Porque é o que eu penso também. A nossa vida é uma caixinha de surpresa. Sim. A velhice mais ainda. Porque nós não sabemos se vamos ter uma velhice sadia, que eu digo, ou uma velhice repleta de doenças. E vendo esse abandono, pessoas deixando de lado, você sozinha, com certeza, um medo sem igual. Até porque a dona Clotilde, Sim. ela estava bem. Estava bem. Ela estava bem, né? Lúcida, ainda tendo os Lúcida, né? movimentos. Então assim, por isso que eu falo do abandono, Muita né? maldade. É porque assim, a Sônia, existem muitas aí. Muitas Sônias. Sim, é o capitalismo que acaba levando, né, as pessoas assim. E daí essa Sônia, não sei a vida dela anterior, mas eu acredito que acho que ela não tinha uma casa, as coisas que no filme tem. Não tinha um lar estruturado, Não tinha um lar possivelmente. estruturado. Que nem Então- as coisas, né? A estrutura financeira, de ter um imóvel, de ter Sim. as coisas, tudo, né? E daí, acho que na hora que ela se deparou com esse rapaz que tinha tudo isso e ela podia ser a dona de tudo, coisa que ela não tinha, foi onde ela, vou abandonar minha sogra e pronto. Foi onde levou ela. E daí, a fazer eu vou isso. falar uma coisa do mundo da psicologia do filme, né? Eu assisti e emocionei, mas eu assisti outras vezes de novo, até pra gente estar gravando aqui. Talvez o Gustavo tinha alguns traumas ali da infância, né? Até porque, assim, a dona Clotilde toda branquinha, o pai era negro, de repente ele sofreu algum tipo de bullying, ficou só ele e a mãe. Talvez eles tiveram conflitos ali, né? Porque existe o abandono dele também. E daí, quando ele encontra alguém que ele acha que enxergou ele, que gosta dele Sim. daquele jeito, ele se entrega de uma tal forma que ele esquece o Ficou resto. cego. Ele Sim. ficou cego, né? Ficou cego. Então, provavelmente, existia um conflito interno dele ali, talvez de não aceitar quem ele era. Com certeza. Ou talvez também a dona Clotilde talvez não soube demonstrar todo o amor que ela tinha pelo filho. Porque muitas mães, e vamos voltar a 30, 40 anos atrás, como era difícil demonstrar amor, né? Porque assim, eles queriam dar educação, que os filhos fossem pessoas de bem, mas aquela coisa do abraço, do carinho, igual a gente vê hoje, era mais difícil. Outra, era uma sociedade mais machista, as mulheres mais submissas, os filhos viviam isso, e talvez exatamente isso, ela não demonstrou o que ela sentia, porque assim, é reflexo Tinha uma rigidez, né? é reflexo, né? Esse contexto todo, a gente não tem que olhar o Gustavo e a Sônia, a gente tem que olhar a estrutura da família. Porque No geral. é um reflexo de uma criação de algo que deu errado. Concordam? Provavelmente. Sim, você sabe que eu não tinha visto por esse lado. Eu até imaginei, não, ele ficou encantado, a mulher gostando dele e tal, ficou encantado. Mas eu não tinha visto esse lado que você chamou a atenção, dele ter visto real, assim, o valor da vida dele ao lado dela, de uma pessoa amando ele, não tanto quanto os pais chegaram. É esse como amor talvez com ele nunca tinha se sentido amado, Esse né? incondicional, Talvez né? faltou isso. Porque às vezes eu olhando assim, eu tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe, mas ela tá viva. Nunca fui uma criança que se sentiu amada.
Claro que com o tempo, né? Daí você vai cuidar de pessoas, da mente das pessoas, você acaba se encontrando. Mas e quando não tem essa estrutura? O quão difícil é? Porque faltou alguma coisa. Que a primeira vez que eu olhei, eu te odiei. Eu falei, nossa, como que eu vou entrevistar ela, né? Porque tá ali na minha cara. A hora que ela trocou o papelzinho, eu queria entrar dentro do filme. E é um filme tão simples, mas tão forte, né? Tão envolvente. Sim, é uma história que... E daí, depois eu comecei a pensar, falar, não, vamos olhar o Gustavo? O que tem de errado com o Gustavo? Daí eu comecei a ver a parte da infância, que é a estrutura do ser humano. Envolvendo ambos os... É que juntou ali uma pessoa carente com uma manipuladora, acabou dando tudo errado, né? Mas a dona Clotilde, ela conquistava, né? Vocês têm que assistir, gente, a conquista que ela tem dentro da casa da terceira idade, ela é fantástica, porque assim, ela é uma senhora meiga, doce, né, em que ela traz amor para as pessoas, né, a dona Clotilde aqui, a Beth tem cara de brava, né, tem cara de brava, mas a dona Clotilde lá não, era doce, doce. Bom, olha, antes de ir para o nosso intervalo, né, porque o diretor tem que sentar aqui e contar um pouco dessa história, da onde saiu, porque eu vejo que é o contexto de muitas famílias. Eu quero que vocês me falem que mensagem esse filme deixou para a sua vida, as duas. Vamos começar com a Beth. Assim, como eu falei, você não tem como prever o que vai acontecer na tua vida. Você vai fazer da forma que você acha melhor, tá? De conseguir chegar numa velhice bem e tudo. Porém, se você não tem como prever. Assim, mas também não dá para ficar se precavendo, vivendo o hoje, imaginando que você pode passar por uma situação dessa. Porque daí você não vive, né? Aí você não vive. Então, uma coisa que eu digo para mim, tá? Eu procuro, assim, viver da melhor forma possível o hoje, tá? Porque nós só temos o hoje. Só temos o hoje. Ontem já foi, não me interessa mais. O amanhã, eu procuro, na melhor maneira possível, de tentar deixar um amanhã melhor. Um amanhã, assim, organizar as coisas da vida para ver se o amanhã seja melhor para mim. Mas é impossível prever. Exatamente. E você? Para mim também, isso que a dona Clotilde disse, que nós sempre estamos preocupados com o dia de amanhã, com o que fizemos o ontem e o hoje, e o agora. Então, o que me deixou mais ainda para levar mesmo desse sentimento todo desse filme é lidar mais com o agora, para ter um amanhã não ficar totalmente desamparado. Sim. E sempre ver também, não deixar as pessoas de lado. Eu não digo também só família, amigos, olhar ao nosso redor e não deixar ninguém totalmente sozinho, ouvir histórias, vai conversar com alguém, deixa a pessoa contar e deixar cada vez mais o que passou já aconteceu, o que será não sabemos, porque também a vida é um segundo. Você pode estar aqui, tudo bem, de repente você tem ou um infarto, que hoje é, né, doença, ou você sai na porta, cai alguma coisa na sua cabeça, pronto. Então, o que eu sempre estou tentando também fazer, que é difícil, é viver o agora. Exatamente. É difícil, mas... Meninas, vou chamar de meninas, né? Porque se eu falar do filme, eu fico brava. Muito obrigada. E eu quero terminar antes do comercial, que eu vou abrir essa caixinha aqui e eu vou deixar uma frase para vocês. Assistam a caixinha de joias, sabe por quê? Reflitam. Aqui dentro tem uma frase que ela diz assim:
O passado não precisa de você, mas o futuro precisa. Então ainda dá tempo de cuidar de você, de ter amor próprio e ter amor ao próximo. Sabe por quê? A vida é uma caixinha aberta. Quando ela se fecha assim, muitas coisas podem ficar guardadas e talvez não tenham volta. Pense sobre isso. Eu quero agradecer a sua presença, Beth. Quero agradecer a presença da Valquíria, né? E que esse bate-papo aqui seja de reflexão para nós, né? Agradecer pelo papel de vocês no filme, a importância que vocês vão ter para a sociedade, para os nossos jovens na escola, até porque o filme vem mais coisa aí, né? Vai ter, usando esse lado psicológico, o Rui está pensando em levar em palestras, né? A gente levar o filme para um monte de lugar, porque é necessário. Para dar o valor à pessoa. Então eu quero agradecer imensamente ao papel de vocês no filme. Quero agradecer o trabalho de vocês, agradecer a dedicação e de estar aqui nesse bate-papo no Alô Terapia. Eu quero aproveitar esse momento também, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao nosso diretor, o Rui, tá? Por ter dado essa oportunidade, por ter criado essa história tão impactante e a gente poder ter participado. Muito obrigado também. E eu também concluo agradecendo imensamente, que para mim foi um presente inigualável. Ai, Muito feliz. que bom. E agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já contando como nasceu essa história com o diretor do filme, claro, né? Micropadaria artesanal Pane de Coalho. Arte em criar com as mãos e o coração, onde o principal ingrediente é o amor. A Pane de Coalho trabalha com produtos que trazem ao cliente grande satisfação e uma experiência incrível. Todo produto e toda parceria tem uma bela história aqui na nossa casa. Compartilhe essas delícias também com quem você ama, pois tudo o que fazemos tem que ter alma, afeto e amor. Micropadaria artesanal Pane de Coalho. Voltamos agora dos nossos comerciais, né? Com o nosso diretor do filme, porque a gente tem que saber um pouquinho dessa história com o Rui Mateu. Ele vai contar agora para nós como que foi a produção do filme, da onde saiu essa história tão impactante e como nós falamos no outro bloco, né? Vocês viram as atrizes principais do filme e até a emoção delas de falar do filme e a reflexão. Então agora a gente vai falar com o Rui e saber aonde nasceu essa história, como foi todo esse processo. E não esqueçam, vocês têm que assistir lá no YouTube, A Caixinha de Joias, um curta-metragem que fala da realidade de muitos lares, não só no Brasil, mas mundo afora. E aí, Rui, me conta um pouco dessa história. Boa noite. Realmente é uma história muito emocionante, como já se diz o próprio texto do filme, né? Como começou essa história foi o seguinte: nós tínhamos uma vontade de fazer o filme e surgiu a Lei Paulo Gustavo. Em Paulínia, isso é muito bom quando surge esse tipo de situação, de acontecimento. Nós corremos com tudo, conseguimos colocar e eu ganhei em primeiro lugar, né, contemplado em primeiro lugar, com a ajuda dos nossos amigos aí que estavam junto, o Milka é um deles. Isso é muito gratificante. Batalhamos, conversamos com todo mundo, contratamos as pessoas, conseguimos fazer tudo na melhor maneira possível. A história em si surgiu porque a Maria Bestani, uma professora universitária, é considerada uma irmã, é uma senhora, e ela que me deu o argumento de presente. Tanto que eu não deixo ninguém para trás e coloquei o nome dela como argumento, como um outro filme que vai surgir em breve. E aí eu roteirizei o filme. Roteirizando o filme é uma história muito bonita que fala dos idosos, da maldade das pessoas contra os idosos, que isso não é bom,
Então, todo mundo que assistiu o filme não se baseiam nas pessoas que fazem o mal, e sim o ao contrário. Seja o bom para os idosos, porque no futuro você também vai ser um idoso. E é engraçado, Rui, que eu quero falar uma coisa, que os filmes geralmente acabam felizes para sempre. E esse não, né? Deixa uma reflexão gigante aí da tragédia. Eu falo tragédia mesmo do abandono da Dona Clotilde. Então, assim, a gente está aí no final do ano, um filme lançado em novembro, né? Com uma expectativa aí pro final do ano, Natal, Ano Novo, que a gente só vê filme que sempre acaba com aquela propaganda margarina, todo mundo feliz, e esse não, a gente acaba ali com a reflexão, poxa, aquela vida, cadê esse filho que nem na morte dela aparece? Exatamente, tem que fazer algo diferente, não é verdade? E eu acho que é o que chama a atenção do filme, né? Exatamente, tem que fazer algo diferente. Porque, assim, a Caixinha de Joia conta uma história muito forte. Pesada. E tem um símbolo muito bonito, muito, assim, de amor e de ódio ao mesmo tempo. Só que o final não é o que todo mundo espera. Porém, tem uma parte boa. Né? Sim, porque ela cria um vínculo com outra pessoa. Vocês têm que assistir, porque nós não vamos ficar dando spoiler aqui, hein? Já tá dando muito spoiler. Já tem muito. Mas ela cria um novo vínculo, né? E essa pessoa, com a morte da Dona Clotilde, ela tem uma reflexão, né? A gente vê o olhar dela, surpresa ao abrir a caixinha de joia, né? Exatamente. Que, na verdade, do mesmo jeito que vocês estão curiosos, todo mundo queria saber o que tinha nessa caixinha de joia lá na clínica, não é verdade? E eu não vou contar. Não, nem eu. Eu abri, eu peguei a caixinha e abri, viu, gente? E assim, como que foi, depois de pronto, olhar e ver assim? Porque quando você me trouxe o filme, que eu falei que eu ia olhar, daí você falou, você viu, eu não tinha visto ainda. E foi muito engraçado que eu me prendi no filme e eu sou aquela pessoa fria para assistir filme. Até porque eu tenho um olhar mais psicológico, eu quero ver as entrelinhas, tudo. E eu me pus naquela situação. Nossa, eu só tenho um filho. Primeira pergunta que eu fiz para mim, eu falei, nossa, eu só tenho um filho. E aí, eu posso passar por isso? Então, assim, como Exatamente. você ver mexendo com pessoas de todas as idades, classes sociais, tudo... Como que é fazer um curta-metragem, que assim, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de assistir os curtas, né? Não tem. É difícil. E a gente vai levar para as escolas, tudo. Sim. Como que é ver o impacto desse filme, assim, das pessoas quererem levar ele, querer levar a mensagem, a informação, levar o filme para os lugares, Rui? Essa mensagem pode mudar muito a mentalidade das pessoas, inclusive dos jovens, né? E por outro lado, dos idosos se sentirem mais acolhidos. Mas eu vou te falar outra mensagem do filme, tá? Sim. Na verdade, eu acho também que muitos idosos também têm que refletir a forma de que eles dão amor, a forma que eles recebem o amor, a quantidade de cobrança. Eu acho que os dois lados têm que balancear, você concorda? Sim, exatamente. Então, eu acho que é um filme para todas as idades. Todas as idades. Porque desde a criança, quando ela tem os avós, ela também tem que tratar bem, depois vai subindo as idades e assim sucessivamente. No filme em si, o que acontece? Como tem a maldade da Sônia, né? Os idosos na casa de repouso que nós gravamos lá, eles foram muito acolhedores conosco. E tem histórias quase parecidas com essa. Sim, deve ter até piores, né? Tem pior. Tem piores. Tem pior. E... Eles contaram algumas histórias para nós quando fomos lá. Fomos lá, realmente é triste. Lamentável. Lamentável. Né? Lamentável. Mas eles tratam bem todo mundo. Não, assim, são pessoas. Daí eu vou colocar o outro lado lá, porque de repente as pessoas vão falar, nossa, tô falando mal das casas de idosos. Não. São lugares que recebem essas pessoas, que dão amor, que dão carinho, que é o que falta na vida deles. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da casa do idoso lá, que ele vai lá, vai morar, hoje é a casa da terceira idade, né? Ali eles vão jogar, vão ter companhia, pessoas... De repente, para alguns idosos, até melhor que o convívio da família, criança, rotina corrida, alimentação, né, que tem que ser balanceada. De repente é legal.
Mas o que não é legal é não ter mais o convívio da família. O que não é legal é não existir mais para ninguém, não é verdade? Sim, exatamente. Só que assim, essas casas também, elas são a estrutura de muitos idosos, principalmente aqui no nosso país. Tem pessoas que se não fossem essas casas, talvez elas estariam na rua, abandonadas. Então a gente tem que levar o lugar, porque assim, do jeito que eu falo, parece assim, ai, Adriana tá falando que a casa. Não, pelo contrário, eu tenho muito respeito por esses lugares. Sim, a gente vê muito idoso jogado na rua aí, né? Que podia estar numa casa dessa sendo cuidado. Exatamente. Então, assim, não é sobre o lugar. É sobre como a pessoa continua a vida dela, né? É sobre as memórias, sobre as lembranças e sobre as dores. Exatamente. E o filme também, essa história também é para como se diz, para que o governo, as prefeituras possam também trabalhar em prol disso aí, né? Ajudar esses idosos também, né? Em falar, ajudando, né? Em falar em prefeitura, a gente tem que agradecer a Prefeitura de Paulínia, né? A Prefeitura de Paulínia, a Secretaria de Cultura. Exatamente. Paulínia, que já foi palco, né? Do tapete vermelho do cinema, dos curtas-metragem, né? Você que já participou aí. Então, a gente tem que agradecer a cidade, agradecer a Secretaria de Cultura, agradecer o apoio cultural, né? Exatamente. Porque senão nada disso acontece, né? É o mais importante para a gente poder dar sequência em futuras leis que possam nos beneficiar, né? Com novos projetos. E falando em projeto, né? Eu já falei um pouquinho, vamos falar. Vamos levar isso daqui à frente, né? Para os jovens, nas escolas, tudo. Isso é algo que eu falo até longo prazo, né? Isso passa a ser bem interativo para os alunos, né? Das escolas. Isso é bom, com professores, com os pais, com os avós. Sim, e olhar todos os aspectos, né? A estrutura da família, por que acontece algo assim, por que um filho abandona a mãe se era só ele e ela, o que acontece ali, porque quando a gente leva palestra para as escolas, a gente começa a descobrir por que aconteceu isso com a dona Clotilde, olhando as histórias dos nossos jovens também, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, é um filme que fala também, talvez, de não se aceitar. Eu só sou manipulável quando eu não me amo. Cadê o amor próprio do Gustavo? É verdade. E esse amor próprio dele, quando ele levou a noiva embora, mesmo não sabendo da troca do telefone, que é algo o principal, né, do que aconteceu por ela ser abandonada, ela se espelhou no filho, na assistente social. Exatamente. Que passou a cuidar dela, ela contar as histórias dela para assistente social. Entendeu? Que, aliás, eu quero enfatizar mais uma vez que eu homenageei a Marília, que me deu o argumento, com o nome Marília, que chama assistente social. Exatamente. Vamos agradecer a Marília. E o Pedro Pauley, um grande ator também. Não, o filme é maravilhoso. É um filme simples, fácil de entender. Sim. Né? Que qualquer pessoa que assista tenha o entendimento e a reflexão, porque é um filme que deixa assim uma pergunta assim, por quê? Não é verdade? Por quê? Exatamente. Por quê? É o filme do porquê. A gente vive a era do se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Agora, o filme deixa uma pergunta assim, simples e objetiva. Por quê? Não é verdade? Por quê? Exatamente. Então, eu quero te agradecer, Rui, de estar aqui no Alô Terapia. Gratidão imensa. E o Rui tem proposta aí para fazer o livro Alô Terapia virar filme, hein? Verdade. Esse aí, aguardem. Aguardem. Então, assim, eu quero agradecer e falar que é com muito orgulho que eu termino os podcasts de 2024, sentada aqui com você, com uma história dessa, porque é uma história que fez eu pensar na minha vida, o que eu preciso mudar para o futuro. Porque mesmo se a gente está fazendo tudo certo, a gente tem que refletir. Sim, será o que eu preciso melhorar, o que eu não posso mudar, o que eu não posso piorar? Então, assim, eu quero agradecer imensamente, como mãe de um filho único, de estar terminando essa jornada de 2024 do Alô Terapia, sentada aqui com você e com, né, a caixinha de joia. Eu que agradeço imensamente, é uma honra para mim estar no seu programa e futuramente em novos, né? Não, novos, muitas parcerias vêm aí. Eu adoro cinema, né, gente? Rádio, cinema. Vamos fazer acontecer. Rádio, show e cinema, pode chamar a Adriana que ela tá lá. E o Alô Terapia, ele fala, a mensagem dele é assim, o pedido de ajuda.
E isso complementa com a caixinha de Sim. joia, né? Então eu achei assim que não teria a forma melhor de eu terminar um dos melhores anos profissionais da minha vida, terminando com mais de um livro escrito, um pronto para lançar, com esse projeto de palestra, filme novo aí, né? Então, eu tenho que te agradecer imensamente. Não, é uma honra estar aqui na sua bancada aqui. Muito obrigado mesmo. De Quero coração. agradecer ali o Amilca, a produção nossa ali, produção. né? Ele que fez isso aqui, gente. Olha que coisa mais bonito. linda. Eu me apaixonei. Na hora que eu li ali podcast com esse telefone vermelho, eu vou providenciar um telefone vermelho aqui para a mesa e vou começar o telefone falando alô terapia. Show. E assim, obrigado mesmo para vocês. E eu falo que existe momentos nas nossas vidas em que eles acontecem e não é por acaso, né? É para uma nova jornada. Com certeza. E eu vejo assim que essa história aqui, ela vai se multiplicar, né, para o bem, e outras que virão também. Exatamente. Quem sabe até um segundo filme desse. Ah, não, a gente já estava ali nos bastidores falando que a gente vai trazer a Dona Clotilde de fantasma, porque a Sônia merece, né? Precisa sofrer um pouquinho. Não é que a gente Precisa, gosta, né? mas faz parte, né? Nós vamos trazer Dona Clotilde a Gasparzinha. Não é verdade? Com certeza. Não, e daí assim, olha como o pessoal é maldoso, né? Já tinha gente quebrando as pernas da Sônia ali nos bastidores. Né? Não pode, não pode. Tem gente precisando de terapia, né, Amilca? Tem gente precisando de terapia. Mas não é porque é revolta, né? Sim, claro. Revolta. Só que assim, nós vamos ter um outro olhar para o abandono a partir de agora. Né? Vamos olhar assim, opa, verdade. tá acontecendo algo errado ali na família. Até as casas de repouso criaram uma rotina, né? Nem se for de telefone, vídeo, hoje ligação de vídeo, do WhatsApp. Criar essa rotina aí, porque assim, não é só a manipulação da Sônia. É o filho também que não fez nada. Também. Entre outras histórias que acontecem no dia a dia, né? Acho que dá para realmente o filme, um curta, mostra cada momento de cada um que... por que você fez isso? Então você não precisava fazer isso. Exato. Entendeu? E eu vou voltar a falar, gente, eu já tô na terceira idade. Depois dos 50 anos, não tem como não ser chato. Não tem como não ter mania. Não tem. Ainda mais mulher, que menopausa, antes era menstruação, antes era TPM. Não tem como não ser chata. Então, assim, ó, vamos assim, velhinhos, vamos ficar menos chatos, filhos, vamos ficar mais bonzinhos, né? Exatamente, tá aí a mensagem. É isso, porque não tem como. Perfeito. Eu falo assim, gente, tem hora que minha mãe é muito chata. Eu falo, nossa, eu preciso dar uma volta. Mas eu só dou uma volta. Eu volto pra casa. Exatamente. Né? Às vezes só ou é uma caipirinha, uma pizza resolve tudo. Pronto, acabou. Né? Não é o abandono. Mas assim, eu sei que eu vou ser a velhinha chata. Meu filho já assistiu isso e falou assim, ó, eu não vou abandonar ela, mas que pra casa do repouso ela vai. Então, tá tudo certo, É o que a gente né? fala, né? Vamos viver o presente, mas nunca abandonar as pessoas que viveram no passado. Exato. Certo? E não é o abandono só do idoso, Não. né? É o abandono de Tem mãe que crianças. abandona filho, É o abandono de crianças. E eu vou falar uma coisa aqui que eu falo em todo podcast meu, se não tiver essa frase, não é Adriana. Eu ultimamente, aliás, nos últimos anos da minha vida, eu gosto mais de bicho do que de gente. Por quê? Porque os animais não te abandonam nunca. Ele passa fome, ele tá ali do seu lado. Por que o ser humano, que tem toda a estrutura, abandona outro ser humano? Não é verdade? Então, assim, ó, se eu tiver que ter uma casa com 50 animais e 10 ser humano, eu vou ter os 50 animais. Porque a gente está vendo o mundo de ponta cabeça. Então, às vezes, você está tentando dar amor e a pessoa está ali passando a perna em você, que é o que aconteceu com a Dona Clotilde. Exatamente. Então, assim, eu acho assim, Rui, eu quero que você termine deixando a sua mensagem do filme, porque você que fez esse roteiro, direção, tudo. Eu acho que você tem que terminar o podcast com a sua mensagem. Mas eu quero que as pessoas reflitam, né? Que o mundo está de ponta cabeça quando a gente fala de cuidado ao próximo. Exatamente. As pessoas precisam ter uma reflexão, como você tocou na palavra, mais a fundo, em favor às pessoas que cuidaram lá no começo. É isso que tem que ser feito.
Exatamente. E vamos pensar, todo mundo foi um bebê lindo, Sim, maravilhoso, né? sim. Até o velhinho foi aquele bebezinho que alguém pegou no colo, quis cuidar, né? Por que não terminar a vida do mesmo jeito, né? Exatamente. Rui, qual é a mensagem que você deixa para o nosso público aí? Eu gostaria que vocês assistissem, refletissem um pouco sobre a mensagem. Como diz, é um filme simples, sim, mas é muito bem elaborado em termos do que quer passar para o próximo. A entendeu? mensagem, A né? mensagem é bonita, entendeu? Então assistam o filme, apreciam e nos aguardem para as novidades no futuro. Rui, muito obrigado. E volto a falar, Obrigado. é com muito orgulho que eu termino 2024 sentada do seu lado. Igualmente, muito obrigado mesmo. E olha, gente, ficou aqui o Alô Terapia, terminando 2024. Um ano maravilhoso para o Alô Terapia, um ano maravilhoso para a Adriana, um ano maravilhoso para o Rui, para o Amilcar, para todo mundo que está aqui, porque nós conseguimos nos realizar, né? Cada um da sua forma. E, ó, aqui embaixo tá o link do filme. Então, não é só assistir o podcast, hein? Eu quero que vocês assistem o filme, comentem e, principalmente, marque pessoas que precisam assistir o filme. Exatamente. Ok? Um feliz 2025, né? Feliz 2025 e que seja um ano muito melhor do que 2024, que seja um ano de muitas vitórias para todos nós, né? Muitas conquistas. Que todos os fogos explodam aí, trazendo felicidade para todo mundo e que, ó, tem coisa nova na telinha para 2025, hein?